Eu nem acredito que estou fazendo isso aqui. Um vídeo de análise dos novos episódios de The Handmaid's Tale. Por um momento eu achei que isso não seria possível. Eu confesso que tive medo da série ser cancelada sem um final e dos meus vídeos não fazerem sentido aqui no canal. Mas depois de quase 3 anos, isso finalmente aconteceu. A sexta e última temporada de The Handmaid's Tale estreou. Eu já assisti os primeiros episódios e vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Porém, antes, vamos esclarecer umas coisas. Como eu falei no meu vídeo anterior, contando onde vocês podem assistir a nova temporada da série, eu tinha dito que seria pelo streaming do Paramount Plus. Como a série é original do streaming dos Estados Unidos, chamado Hulu, ele não chegou aqui no Brasil e as temporadas de The Handmaid's Tale chegam de diferentes formas. Atualmente, todas as temporadas estão disponíveis pelo Disney Plus, Globoplay e Paramount Plus. E essa última só vai chegar, pelo menos a princípio, pelo Paramount Plus. Essa temporada, inclusive, vai ter 10 episódios e os 3 primeiros foram lançados de uma vez nos Estados Unidos hoje, no dia 8 de abril. O problema é que apenas 2 episódios vão chegar no Brasil amanhã pelo Paramount Plus. E o terceiro episódio vai ser lançado na semana que vem, ou seja, teremos um delay de uma semana com relação aos Estados Unidos. Eu, particularmente, não vejo nenhum sentido nisso. Não sei se é por causa da dublagem, que leva um tempo para ser feita, e por isso essa estratégia, mas eu confesso que eu não gosto desse atraso. E como eu já tive acesso aos episódios novos, eu vou seguir o cronograma aqui dos Estados Unidos e postar toda terça-feira os meus vídeos analisando. Eu sei que tem muita gente que não liga para spoiler e vê os meus vídeos mesmo assim, mas é bom deixar avisado que esse vídeo aqui terão spoilers, assim como o resto dos meus vídeos de análise dos próximos episódios. E é bem provável que esses vídeos cheguem antes dos episódios aqui no Brasil. Bom, de qualquer forma, estaremos todos juntos aqui para essa cobertura maravilhosa que eu vou fazer de The Handmaid's Tale, seja você vendo antes ou depois. E bom, agora finalmente vamos falar desses 3 episódios que foram lançados. A gente tem muita coisa para falar. Dos 3 episódios lançados, os 2 primeiros foram dirigidos pela atriz que dá vida a June, no caso, a Elisabeth Moss. Ela já vem dirigindo vários episódios desde a 4ª temporada, e sinceramente eu acho que ela arrasa muito na direção. Além, claro, de ser uma baita atriz, e acredito que a June é um dos melhores, se não o melhor trabalho que ela já fez. E muitos episódios marcantes foram dirigidos por ela, como por exemplo, o da 4ª temporada, em que ela é capturada e torturada pela tia Lydia. Já o terceiro episódio dessa 6ª temporada é dirigido pelo David Lester, que era um produtor da série até então, e agora vai ter a chance de dirigir esse primeiro episódio. E o curioso é que esse vai ser o único episódio que ele vai dirigir nessa temporada. E bom, esses novos episódios se chamam Trem, Exílio e Devoção. E já devo adiantar que começam com fortes emoções. Do jeitinho que a gente espera quando a gente assiste The Handmaid's Tale. Uma coisa que eu percebi vendo a volta de The Handmaid's Tale, depois de quase 3 anos, é que eles não perderam o jeito de como fazer ela. Você até pode questionar a qualidade das temporadas, dizer que as primeiras temporadas são muito melhores, o que eu até concordo, mas é inegável que a essência da série sempre esteve ali. A mensagem, a luta dos personagens e os ideais da June sempre continuaram iguais. E isso demonstra que toda a equipe sempre foram muito fiel à história da série, o que pra mim é incrível. Bom, no primeiro episódio, chamado Trem, é focado, claro, na viagem de trem que a June tem com a Serena. Começando exatamente de onde parou a 5ª temporada, com as duas fugindo após o Canadá estar se tornando uma Gilead. Eu achei brilhante como o episódio começa, numa paisagem muito bonita, vista de cima, e vai se aproximando do trem exatamente como aconteceu no fim do último episódio. A sensação é que, de fato, esses quase 3 anos de espera nunca aconteceu. Mas, se você reparar bem, vai notar que a Elisabeth Moss envelheceu um pouquinho, ela ganhou peso também, afinal ela acabou de ter uma filha, que trocaram a criança que faz a Nicole e também a criança que faz o Noah, afinal, criança não espera esses 3 anos de parada da série. E um ponto que eu preciso falar que tá tirando o meu juízo é sobre a Hannah. A atriz que interpreta a Hannah é a Jordana Blake. E é claro que a atriz cresceu nesse meio tempo e não é mais aquela pré-adolescente que vimos na 5ª temporada. Eu tô com dúvida se eles vão realmente manter essa atriz ou se vão trocá-la. Tem um momento que a June sonha com ela lá no primeiro episódio ainda dessa 6ª temporada. A Hannah tá num jardim vestindo o seu vestido roxo. E se você reparar bem, mesmo a personagem de Costa, dá pra perceber que não é a mesma atriz. Eu fui procurar no site do IMDb e a Jordana só é acreditada até a 5ª temporada da série. E por mais que a atriz apareceu na premiere dessa 6ª temporada, eu acho que é muito provável eles trocarem ela, tendo em vista aqui na série Os Testamentos, que é o spin-off que vai surgir de The Handmaid's Tale nos próximos anos,
A Hannah vai ser uma personagem fundamental para a história e uma grande protagonista. E por mais que a Jordana tenha dado vida a Hannah por todo esse tempo e várias temporadas da série, talvez eles tenham que pensar numa atriz mais preparada e apropriada para liderar essa história. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, se vocês acham certo trocar a atriz que faz a Hannah ou não, vamos conversar aqui embaixo. E bom, voltando lá para a cena do trem, a June e a Serena precisam conviver juntas por toda a viagem. A Serena tá completamente mudada, claro, depois de tudo que aconteceu com ela, e agora ela sente que precisa ajudar a June a todo custo, mesmo a June não querendo a sua ajuda. Então a June dá patada nela, afasta ela, diz para não tocar nela ou na sua filha, mas a Serena tá lá dizendo que essa é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é ajudar ela. É interessante mostrar esse apego da Serena com Deus desde agora, porque isso vai ser muito importante para nos convencer do que a Serena vai fazer futuramente. Então toda essa devoção, tudo que ela fez foi por causa de Deus, isso faz muito sentido com o que a personagem acredita e que vem fazendo, né, ao longo de toda a história. Mas enfim, a June ainda tá machucada, claro, afinal ela quase morreu atropelada, quebraram o braço dela com um caminhão. E quando a June começa a passar mal ali no trem, a Serena vai atrás de um médico para ajudar ela. Só que esse médico acaba reconhecendo a Serena enquanto ele esteve em Gilead e a partir daí denuncia ela. Inclusive, o momento que ele olha para a Serena e ele percebe que ela é a Serena Joy é muito interessante. Começa a desenvolver uma certa tensão ali. Eu, pelo menos, enquanto assistia, comecei a ficar tenso ali com o que poderia acontecer. E o que poderia acontecer realmente acontece. O trem inteiro fica sabendo que a Serena Joy está a bordo e todo mundo fica furioso com ela. Afinal, é por causa dela que eles estão ali fugindo e tendo essa vida tão conturbada e miserável. Inclusive, o próprio policial encarregado de escoltar ela tinha uma família com mulher e filhos em Gilead e acaba meio que fechando os olhos pro linchamento dela. E quem ajuda ela, claro, é a June, que desde o parto da Serena acaba criando uma certa conexão muito esquisita com ela. É muito aquilo de eu odeio você, mas eu não sou como você, não vou agir como você e eventualmente posso acabar te ajudando. Mas uma coisa muito legal é que nem a série e nem a June esquece do que a Serena fez. Ela não vai ter uma redenção, muito pelo contrário, eu acho que a Serena vai pagar pelo que ela fez. Mas isso não impede de ela fazer coisas boas e ajudar na história. Eu confesso que sou meio mole pra essas coisas. Em alguns momentos eu fico até com pena da Serena, mas aí eu volto e lembro dos horrores que ela fez e deixo pra lá. Eu acho que a Serena causa isso em muita gente, né? De você ter raiva dela, mas em alguns momentos você se penaliza, principalmente quando envolve ela e o filho. Mas isso, claro, é proposital pra gente ter um pouco de empatia, afinal ela é uma das protagonistas aí da história, mas ao mesmo tempo também nos faz não esquecer o que ela fez. E bom, as tensões começam a crescer na medida que as pessoas do trem descobrem quem é a Serena. Me lembrou bastante, inclusive, o filme série Expresso da Manhã, que se passa todo dentro de um trem. Então a June é obrigada a se trancar com a Serena em uma das partes do trem, e aí acaba empurrando a Serena do trem em movimento para aquelas pessoas não matarem ela. Eu confesso que achei essa parte um pouco forçada, mas entendo que isso é necessário para mostrar o quão as pessoas estavam cansadas de Gilead, e isso acaba gerando uma grande violência. E também para mostrar que a June e a Serena teriam que se separar em algum momento, e isso acontece logo no começo aí da temporada. Então a Serena consegue um abrigo com mulheres refugiadas que são bem religiosas. Inclusive lá a Serena se reencontra na sua religião e lembra do seu pai. Dá pra ver em como eles se davam bem, diferente da relação que ela tem com a mãe dela. Talvez seja por isso que ela queira tanto ser mãe para dar o que ela nunca recebeu. E isso não sou eu que tô dizendo, e sim a psicologia que diz. E bom, já a June acaba chegando ao seu destino, que não é Vancouver, como ela achou que seria, e sim o Alasca. Lembrando que o Alasca e o Havaí foi o que sobrou dos Estados Unidos. E a June vê isso numa bandeira do país que tem apenas 2 estrelas. Já foi falado anteriormente que essa é a parte em que os Estados Unidos resistiu e que Gilead não consegue chegar lá. Então quem não conseguiu se refugiar indo para o Canadá, acabou indo lá para ou o Havaí ou Alasca. E eu achei muito interessante ter mostrado essa parte porque não tinha sido mostrado ainda. A gente viu todos os cantos dessa história. Gilead, as colônias, Casa de Jezebel, o Canadá, a Terra de Ninguém, mas a gente não tinha visto ainda essa outra parte dos Estados Unidos. E bom, chegamos no momento mais emocionante do começo dessa temporada. Sim, o encontro da June com a sua mãe. Isso me pegou totalmente de surpresa porque eu jurava que a Holly, a mãe da June, tinha morrido nas colônias. A June, inclusive, tinha até visto uma foto dela lá nas colônias. Mas no trailer eu tinha visto um pequeno frame da June abraçada com a senhora. Elas estão de costas ali, mas isso jamais passou pela minha cabeça que seria a mãe dela. E o encontro das duas, além de muito bonito, tem uma trilha emocionante. A câmera passando por elas e filmando elas de cima, sério, eu achei
cinema. Sério, eu confesso que eu chorei nessa parte, deixa aqui nos comentários se você também se emocionou. A Holly é interpretada pela brilhante Cherry Jones, e ver ela e a Elisabeth Moss contracenando juntas, depois de tudo que aconteceu, é realmente incrível. Eles precisavam de uma boa desculpa pra Holly estar viva e não ter procurado a Judy, e pra mim eles encontraram. Ela ficou como médica nas colônias por muito tempo, até que o exército dos Estados Unidos apareceu e tirou ela de lá. E destaque para os Estados Unidos, que tá cada vez avançando contra a Gilead. O Mark Tuello já tinha falado isso desde a 5ª temporada. Mas enfim, Holly trabalha ali na fronteira do Alasca porque sempre soube que a June apareceria. Ela até fala que criou a filha para isso, para ser uma sobrevivente. E é muito legal ver como a June era antes e como ela é agora diante dos olhos da mãe. Tem até o momento que a Holly espera que a June seja mais ponderada e menos corajosa, mas talvez June seja uma versão até mais corajosa que ela mesma. É aí que a June vai precisar ir para sua missão e vai deixar a Nicole com a Holly, que inclusive fala que o nome verdadeiro é o mesmo da sua avó. O que faz todo sentido porque eles querem fazer lá no spin-off. Se você lê o livro Os Testamentos, você sabe do que eu tô falando. Gente, eu não esqueci de falar sobre os testamentos. Em breve eu vou trazer muito conteúdo sobre esse segundo livro, sobre a história e sobre esse spin-off que tá pra sair. Eu acho que é importante a gente focar agora nessa última temporada pra, enfim, finalizar The Handmaid's Tale, mas saibam que ainda vai ter muita história aí sobre Gilead e vários outros personagens que estão para surgir, mas isso vamos falar mais pra frente. E bom, diferente das temporadas anteriores, onde a série tinha 2 cenários, que era basicamente Gilead e Canadá, agora a gente tem talvez 5 cenários. Então a gente tem Gilead, Canadá, Nova Belém, Casa de Jezebel e Terra de Ninguém. Os personagens estão todos espalhados nesses cenários, o que é bom porque a trama vai avançando bastante. Inclusive esses 3 episódios serviram para mostrar que nenhum personagem vai ficar sem história ou sem nada pra fazer. A trama tá avançando muito bem e pra todos os personagens. E eu acho que com exceção de Gilead em si, que a gente não tá vendo muita coisa, pelo menos não nesse começo, temos a Nova Belém, que é basicamente a Gilead ideal, segundo o comandante Lawrence. Um lugar onde os refugiados podem viver livremente. As mulheres podem ler e ter os seus direitos e as leis não são muito severas. Isso significa sem execuções em praça pública ou até mesmo a existência das aias. E a missão do Lawrence é convencer as pessoas a olharem com bons olhos para aquele lugar. E para isso, claro, ele precisa da ajuda da Serena. É então que ele busca ela onde ela está para viver na Nova Belém com o Noah. E ela vai, porque sabe que é questão de tempo até os Wheelers aparecerem e tomarem o filho dela. Inclusive, eu espero que a Alanis, a esposa lá do comandante, tenha um final bem maquiavélico, porque ela merece. O personagem detestável. Bom, então a Serena tá lá na Nova Belém e uma coisa me chamou bastante atenção. Ela chega lá com uma roupa vermelha. É um vermelho claro e sem vida, mas ainda assim é um vermelho. Ao mesmo tempo que a June do outro lado também está vestindo um vermelho. É um vermelho mais escuro, quase chegando preto, mas ainda assim é vermelho. O vermelho na série tá sempre muito presente e tá ali para fazer a gente não esquecer do que a série se trata. Um outro exemplo disso é a etiqueta da orelha da June, que ela não tirou em nenhum momento quando chegou no Canadá. Em uma conversa que ela tem ali com a Holly, ela diz que não tira essa etiqueta porque aquilo não acabou e ela não quer esquecer o que passou. Eu achei isso muito interessante, né? Porque a Emily, por exemplo, quando ela chega, ela tira a etiqueta, ela, enfim, tenta seguir em frente, mas ela não consegue, porque não dá para superar a Gilead, não dá para superar o que aconteceu. Não, enquanto aquelas pessoas que fizeram aquelas coisas não pagaram. Bom, voltando lá para Nova Belém, a Serena também quer que ali seja um mundo melhor. Mas ela começa a perceber que nem Lawrence e nem a Naomi são religiosos de verdade. A cena do jantar em que eles precisam orar, inclusive, é muito engraçada. Sério, gente, eu dei muita risada. A gente já sabia que o Lawrence não era nada religioso. Em nenhum momento ele fala sobre Deus ou o que ele está fazendo é por causa de Deus. Ele é um cara mais prático, né? Ele quer salvar as pessoas. Mas a Naomi me surpreendeu um pouco, sim, viu? Eu achava que ela era extremamente religiosa, mas eu acho que ela não é tão quanto a gente pensa. É então que a Serena vê que a única pessoa de fato religiosa ali na Nova Belém é o novo comandante Gabriel Wharton. É o novo personagem dessa temporada, interpretado pelo Josh Charles, que já apareceu no trailer. A gente sabia que ele seria um comandante, mas ele não tinha um nome ainda. Finalmente a gente sabe sobre ele e é bem interessante. Ele é um comandante do alto escalão e ele é pai da Rose, que é casada com o Nick. Além disso, ele é considerado um comandante do alto escalão e vive em Washington,
Washington. Eu acho que dá pra gente imaginar que ele tá no lugar do George Winslow, que era aquele comandante lá de Washington que a June acaba matando na casa de Jezebel. Dá pra ver que há uma certa química e um interesse entre ele e a Serena. E como ela é uma mulher muito religiosa e ele um comandante raiz que prega os conceitos de Gilead, né, os conceitos fundamentais, é claro que eles vão acabar se casando. E a gente já viu isso lá no trailer, tem algumas pequenas cenas ali deles se casando, mas enfim, a Serena não é mais aquela Serena que a gente conheceu enquanto ela estava casada com Fred. Algo ali mudou ela, né? Ter ido pro Canadá, ter engravidado, ter tido aquele filho, o seu marido, o comandante, ter morrido, ela não é mais a mesma. E ela fala uma coisa muito interessante logo nos primeiros minutos da temporada, que é o seguinte, ela fala, inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Ela fala isso pra June e meio que considera a June a sua amiga devido às circunstâncias. E aí, será que o inimigo da June também é o seu inimigo? E o inimigo da June, claro, é Gilead e todo mundo que faz parte dela. Então, sim, a gente pode imaginar a Serena até casando com esse comandante, mas ali algo mudando nela e ela fazendo parte dessa derrocada aí de Gilead. Eu tô bem curioso pra ver como que vai ser o fim da Serena. Não é possível que ela não se sacrifique pra essa derrocada de Gilead. Eu espero de verdade que isso aconteça. Se não acontecer, eu vou ficar muito decepcionado. Bom, já a Nova Belém tá atraindo diversas pessoas, tanto diplomatas de outros países quanto refugiados. Até a Rita tá pensando em ir pra lá. Eu acho interessante porque a Rita é essa personagem que ela ficaria meio que solta ali. Afinal, ela não quer lutar, ela só quer sobreviver. E é interessante ela ir lá pra Nova Belém e ter o seu arco lá. Como eu falei, eu acho que é muito interessante como eles colocaram os personagens, né? Nenhum personagem ali ficou solto. Gostaria de ver a Emily e a Esther retornarem pra história? Gostaria. Mas pelo que eu vi, essas atrizes, né, tanto a Alex Bledel quanto a McKenna Grace, elas não vão retornar, então, infelizmente, a gente não vai ver mais sobre essas personagens. E bom, eu não confio nada no Lawrence e acho que Nova Belém pode dar muito errado. E agora indo para um dos melhores momentos desses episódios, que é a da tia Lídia lá na casa de Jezebel. Ao mesmo tempo que é cômico, é chocante saber que a tia Lídia nem imaginava que lugares como esse aconteciam. Eu acho que ela sim imaginava que tinha, né, esses bordéis, mas não imaginava que as suas aias, as suas preciosas aias estavam lá. A tia Lídia vai ser uma personagem fundamental nos testamentos e é muito interessante ver ela perdendo essa fé em Gilead. Então ela vai até a casa de Jezebel atrás da Janine, né? Depois que a Janine foi levada, claro, ela iria atrás dela. E esse é um encontro muito bom, gente. Eu acho que a construção dessa cena é incrível. A Janine totalmente diferente, a forma como ela usa o espelho, né, para olhar a si mesma e depois olhar a tia Lídia, eu achei genial. Inclusive as outras aias passando pela tia Lídia e ela descobrindo que Gilead não é esse lugar que ela achava que era. Sério, fantástico. E aí, nesse diálogo das duas, a Janine fala que toda vez que a tia Lídia tenta ajudar ela, ela acaba se dando mal. Então, é bom ela não ajudá-la mais. É muito legal ver como a Janine evoluiu, como ela mudou, né? Algo ali mudou dentro dela. Ela tá até tratando diferente a tia Lídia, de igual para igual, né? Agora não chamando mais de tia Lídia, e sim de apenas Lídia. E você percebe que a tia Lídia realmente gosta dela, porque nada disso impede que ela tente salvar a vida da Janine. E uma informação nova que a gente não sabia é que, segundo a tia Lídia, uma aia que se aposenta, ela vira uma econo-esposa. Ela tem uma vida comum ali junto das econo-pessoas. Isso aconteceria após essas aias pararem, né, de engravidar, assim elas poderiam descansar depois da sua contribuição com o que fez para Gilead. Para a tia Lídia, as aias eram realmente servas de Deus que ajudavam na continuação da humanidade. Eu não duvido que ela realmente acreditasse nisso, porque mesmo com as atrocidades que ela fez, dava para ver o quão preciosa as aias eram para ela, principalmente a Janine. Só que aí nessa conversa que ela tá tendo com o Lawrence e também a Naomi, que diz que não quer a Janine nem pintada de ouro na sua casa, o Lawrence diz que isso é impossível, né? Que as aias jamais conseguiriam ser econo-pessoas depois de tudo que elas passaram, né? Afinal, isso mexeu muito com a cabeça delas e elas podem, claro, se vingar. Enfim, isso poderia dar errado. E olha que doido, enquanto a Serena tem um encontro com a sua fé, novamente a tia Lídia começa a perder a fé dela. Eu tô bem curioso com isso, eu acho que vai dar muito pano pra manga. E partindo então para o último cenário dessa história, que envolve o governo dos Estados Unidos, a Terra de Ninguém e o Mayday, o Mark Tuello sabia tudo sobre o Mayday. Não só sabia, como também financiava eles, e eu achei isso muito interessante. Ele conta isso pra Moira, e junto do Luke,
eles formam um trio ali que ajuda o Mayday. O Luke tá naquele momento que ele quer ser o herói da história. Depois de 7 anos sem fazer muita coisa, ele quer enfrentar o mundo. Eu confesso que não gosto muito do Luke, eu tenho um pouco de preguiça desse personagem, principalmente das coisas que ele faz. Ele, por muitas vezes, tentando ajudar, acaba até atrapalhando na história. Eu já deixei claro aqui a minha torcida da June com o Nick ao invés do Luke, e eu sei que muita gente concorda, mas deixa aqui nos comentários qual deles você prefere, né? Da June com o Nick ou da June com o Luke. Mas o fato é que, pra ajudar o Mayday, ele e a Moira vão parar lá na Terra de Ninguém. Pra quem não sabe, é uma terra no território entre o Canadá e Gilead, onde tudo acontece, onde as leis não passam por ali, enfim, pessoas podem ser mortas, o Fred já foi morto lá, então, enfim, é um lugar ali bastante complicado de se passar. O plano é passar por lá e reconhecer comandantes extremistas que ajudaram a bater os aviões que iriam resgatar a Hannah. Tanto o governo dos Estados Unidos quanto o Mayday querem matar esses líderes, assim seria mais fácil invadir Gilead. Só que esse plano dá errado e eles ficam presos em uma espécie de parque de diversões abandonado ali na fronteira entre Gilead e Canadá. É então que quem precisa salvar eles, claro, é a June, né, a nossa heroína, que também, é verdade, precisa muito da ajuda do Nick e em vários momentos isso acontece. E, gente, esses episódios me fez ficar com uma pulga atrás da orelha com relação ao Nick. Tem aquela conversa que ele tem com o seu sogro, né, que é o comandante, o Gabriel Wharton. O comandante fala para ele começar a priorizar a sua família. E em seguida, o Nick destrói o celular que o Mark Tuello deu para eles conversarem. Eu fiquei com a sensação que o Nick pode acabar escolhendo um lado e que esse lado pode não ser o lado da June. Mas por hora, ele decide ajudar e vai com ela resgatar tanto a Moira quanto o Luke. É estranho ver o Luke e o Nick interagindo juntos. Por um momento, inclusive, eu achei que o Luke ia pra cima dele e ia estragar ali tudo. E o Nick também tá se complicando ali, a impressão é que o circo tá fechando e essa estratégia de ficar aí em cima do muro não vai dar mais tão certo pra ele. Em algum momento, ou esse personagem vai precisar se sacrificar, ou ele vai precisar fazer algo muito difícil, matar algum outro personagem muito importante de ambos os lados. Ainda mais agora que ele teve que matar 2 soldados pra poder salvar a June. E aí temos mais uma despedida deles dois, e que bom que a June falou pra eles pararem de agir como se aquela fosse a última vez. Eu tava reassistindo a série, inclusive, fiz vídeos resumindo todas essas temporadas, o link desses vídeos, inclusive, vai estar aqui na descrição. Eu percebi que toda vez que o Nick e a June se despedem, parece que é a última vez que eles estão se despedindo. Isso fica até muito engraçado quando chega ali na 5ª temporada. E que bom que a June meio que fez piada disso, porque realmente estava ficando meio cômico, né? E é bom saber que eles não se levam tão a sério nesse momento. É meio que uma piada interna ali da série, quem assiste, né, constantemente vai entender. E o 3º episódio termina com a June indo embora com o Luke, a Moira e o Mark Tuello e o Nick ficando pra trás. Não é aquele final que te puxa pro próximo episódio, deixando você muito curioso, mas com certeza sim, estamos todos curiosos pra saber o que vai acontecer. Eu gostei bastante desses episódios, ele entregou emoção, grandes revelações e descobertas impressionantes. Eu acho que o momento mais incrível foi o reencontro da June com a sua mãe, e também outro momento muito bom foi o da tia Lídia com a Janine lá na casa de Jezebéis. Como eu falei, parece que a série não parou aí por quase 3 anos, né? Parece que tá tudo ali muito igual. Nos próximos episódios, vamos ver a June cada vez mais entrando nos planos do Mayday e a galera de Gilead começando a se preparar para a grande guerra que vai acontecer. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam desses episódios. Lembrando que os comentários de vocês vai virar um vídeo na sexta-feira aqui no meu canal. Eu vou ler com vocês o que vocês falaram e a gente vai especular tudo o que pode acontecer com o futuro da série. Então não deixa de comentar aqui, porque de repente o seu comentário aparece no próximo vídeo. E lembrando que amanhã provavelmente vai ter um outro vídeo aqui no canal analisando a promo do episódio seguinte, que é mais ou menos como se fosse um trailer do 4º episódio. Eu não vi ainda, não sei quais são essas cenas novas, mas a gente vai analisar tudo aqui no canal. E não esquecem de me seguir lá no Instagram, eu também tô postando vários conteúdos sobre a série lá. Então é isso, eu tô muito feliz com a volta da série, vai ser maravilhoso ter vocês aqui comigo pra gente comentar tudo. Bendito seja o fruto, até a próxima, tchau!